Passava agora a palavra o Dr. Francisco Moita Flores, também dispensa apresentações, 59 anos, licenciado em História, Presidente da Câmara Municipal de Santarém desde 2005 e que também temos a honra de ter aqui connosco hoje. Desde já agradeço a sua presença e, para não ter mais tempo a perder, passava desde já a palavra. Muito obrigado. Deixem-me fazer apenas aqui um reparo. Eu aceitei este convite, embora neste momento, devido a um problema de saúde que tive, que se arrastou durante algum tempo e que me obrigou a várias convulsões hospitalares, eu tenho o meu mandato suspenso, aliás, coisa que está para acabar para a semana que vem, coisa do género. E, portanto, como estou em fase terminal, e de saúde recuperada, graças a Deus, aqui vim, com a certa forma, para fazer a antestreia do meu regresso. E por isso, queria deixar esta prevenção. E o tema que me propõe é um tema que devo-vos confessar com toda a sinceridade, que não tenho a confiança tão grande que tem o Dr. Rui Rio neste tipo de reformas, talvez porque é um homem com mais convicções do ponto de vista ideológico do que são as minhas. Eu tenho muito mais dúvidas e tenho muito mais perplexidades do que confianças naquilo que são os erros e que são as virtudes dos caminhos que nós vamos poder seguir ao longo do século XXI. E depois proponho-me logo que eu falo das autarquias durante o século XXI. Ora bem, eu confesso com toda a sinceridade que eu não consigo perspectivar o que é que vai ser o destino do Sporting este ano. Quanto mais aquilo que são a perspectiva das autarquias no século XXI. Mas devo dizer que toda esta discussão em torno das autarquias, eu julgo que estamos a vivê-la fora do tempo. Nós estamos no tempo dos gritos, estamos no tempo dos insultos, estamos no tempo das emoções, estamos num tempo diferente daquele que obriga a esta discussão profunda sobre o que serão as alternativas e as autarquias, e as alternativas, as autarquias para os destinos das autarquias no século XXI. Estamos num tempo de taticismo puro, onde aquilo que era verdade ontem é mentira hoje, onde aquilo que era um compromisso de ontem são descompromissos hoje, onde aquilo que eram assumir de posições de princípio ontem, hoje são coisas completamente aleatórias. E estamos no campo das teimosias, das convicções radicais, dos slogans, dos contraditórios mais chocantes que façam títulos de jornal. Nós não estamos exatamente no tempo da ponderação e da reflexão. Temos vivido este tempo de uma forma crispada, a população e o debate político está crispado, e aquilo que eu julgo que é o caminho que temos a andar não passa necessariamente por esse combate crispado, nem passará tanto por aquilo que são as propostas que hoje nos chegam, umas do governo, outras da oposição, uma da autarquia B, outra da autarquia tal, em que nós vamos dando tacadas na bola, a ver se acertamos do buraco do snooker e vulgarmente a bola anda à volta e nunca acerta no buraco. E as autarquias, o problema do endividamento, como já aqui foi dito, não é um problema dramático, mas do ponto de vista daquilo que é a sua finalidade última, que é servir as populações, cada vez estão em menos condições de as servir, até porque nem sabem já quais são as populações que devem servir. Eu escrevi o texto, não vou segui-lo enquanto falo, mas queria chamar-vos a atenção para um problema que a democracia portuguesa nunca teve a coragem de assumir. E o regime democrático, com todas as críticas que fez ao centralismo e ao jacobinismo do Estado Novo, nunca foi capaz de atacar. E é um problema essencial que eu nunca vi nenhum governo assumir. E que, não, embora nós tenhamos todos, em quase todos os governos, ministros do planeamento e do território, assim com os títulos, este também tem. Não é? Nós, assim, para titulaturas, viemos sempre bem, desde que o liberalismo implementou a venda de títulos, não é? Os condes, os viscondes e os barões, e agora muitos mais títulos, a apoiar a venda. Aliás, o Fernando Lopes, em 1383, já identificava o problema. Ou sou, falando sobre 1383, já o notificava e dizia, ele existe. E todos os geógrafos, historiadores e sociólogos que estudam o país percebem que este é um problema insanável do país e com o qual qualquer autarca, e eu incluo nesses autarcas, portanto não estou a fazer críticas só aos outros, vive com mais
plácida das indiferenças. E qualquer governante faz os possíveis para acreditar que ele nem existe. E que tem a ver com este país desequilibrado, com este país assimétrico, com este país cujos indicadores de desenvolvimento e com todos os indicadores de mobilidade, demografia, de sustentabilidade económica, nos faz logo perceber que, até da sua sustentabilidade política, nos faz perceber que não estamos perante um país, sendo pequeno, mas perante dois países. Um que é o país do interior, onde brota, ou brotaram, agora brota cada vez menos gente, e uma rampa descendente que os traz até ao mar, que faz com que exista um desequilíbrio sistemático e secular que junta ao mar, concentra ao mar as pessoas e desertifica o interior do país. Estes efeitos mais perversos surgiram na segunda metade do século XIX e na primeira metade do século XX. E num outro momento mais agudo, a partir da década de 60 do século passado, quando um arremedo de industrialização começou a cercar o Porto e começou a cercar Lisboa. E embora eu não venha aqui trazer-vos números, porque vocês devem estar cansados todos de números, eu quero-vos dizer, e aliás já aqui foi falado da metrópole ou de leve, mas vale a pena falar disto de uma forma mais séria. Entre 1870 e 1930, Lisboa e os seus arredores, porque na altura eram mesmo arredores, como o Porto na altura tinha arredores, passou de 300 mil para 600 mil habitantes. Em 60 anos, duplicou a população. E duplicou-os à custa de não residentes, à custa do movimento migratório. 56% dos homens e mulheres que emigraram para Lisboa nesta altura e que faziam Lisboa nesta altura eram não naturais do Conselho. E dos concelhos daqui vinham de fora. Portanto, a maioria das pessoas que aqui viviam não era natural daqui. Entre a década de 60 deste ano e 2000, Lisboa deixou de ter arredores, é a região metropolitana de Lisboa, passou de 1 milhão para 3 milhões de pessoas. Num igual período, o Porto passou de 300 mil para perto de 1 milhão de pessoas. Ora, o século XX veio consolidar esta nova formação urbanística da qual pouco se fala e que se chama metrópole. E que tem vindo a ser estudada por várias escolas, como sabem, nos Estados Unidos, a Escola de Chicago, em França, enfim, um pouco por todo o lado, e também em Portugal. E que, do ponto de vista do discurso político, nunca foi entendido, nem pelos autarcas, nem pelos governantes, como uma metrópole, mas assim, como um somatório de autarquias. Se vocês virem, eu fiz esse estudo e, portanto, já o publiquei, se vocês virem as campanhas eleitorais dos vários candidatos às autarquias da zona metropolitana de Lisboa ou da zona metropolitana do Porto, não há um único programa eleitoral de todos os partidos políticos, que inscreva aquele concelho no quadro da metrópole. Inscreve-nos sempre, e o combate é sempre feito, dentro de uma militância localista, como se fosse possível dissociar os vários municípios desta homogeneidade complexa, quase heterogeneidade complexa, em que se fundam o viver numa zona metropolitana. Há pouco já aqui foi dito, mas eu queria dizer que, por exemplo, viver em Lisboa pode significar dizer viver em Loures, ter os filhos a estudar no Concelho de Lisboa, o pai estar a trabalhar no Concelho da Amadora e a mãe estar a trabalhar no Concelho de Sintra, ou de Almada, ou de Oeiras, ou de Loures, ou de Odivelas. O viver em Lisboa, do ponto de vista simbólico e das novas mitologias urbanas, é viver num espaço completamente desfocado, que não tem a ver com esta autarquia ou com aquela autarquia. Tem a ver com as nossas representações simbólicas do que eram as antigas cidades e do que era a ideação da polis, como ela foi construída durante o século XIX e do ponto de vista burguês, do étimo da palavra burgos, e que foi dissociada e dissolvida num debate e numa complexidade muito maior, na qual se cruzam não só problemas de crescimento e sustentabilidade, mas também problemas e riscos que não se colocam para o resto do país. Dizendo de outra maneira, eu devo-vos dizer que, falando em crimes, para terem uma ideia do que estou a dizer, em cada 4 crimes que existem em Portugal, 2
Em cada 4 crimes que existem, em cada segundo existem 4 crimes. Não é? Portanto, de todos os crimes, não é? Desde o sexo, a improvisão, até o atentado à bomba. 2 existem na região metropolitana de Lisboa, 1 na região metropolitana do Porto e 1 no resto do país. No resto do país são 6 milhões de habitantes. Há aqui uma distribuição antidemocrática do crime. O que significa que existe esta distribuição antidemocrática do crime revela uma outra nova forma de funcionar e uma outra nova forma de colocar problemas que, efetivamente, não são colocados nem pelos autarcas da metrópole, nem são colocados pelos autarcas fora das metrópoles. O nosso problema essencial torna-se, pois, um problema de reflexão sobre a sustentabilidade não das autarquias, mas sobre a sustentabilidade do país e das autarquias num todo geral, no qual está o cerne deste problema, que é reequilibrarmos um país que há 8 séculos ou há 7 séculos está desequilibrado. É reequilibrarmos um país para trás os montes, beira baixa, beira alta, alto Alentejo, baixo Alentejo e por aí fora, o interior da Serra do Algarve, sejam produtores de riqueza e de sustentabilidade e produtores de expectativas existenciais e não sejam um mero, e como tem sido ao longo dos últimos 2 séculos, um mero produtor de vidas e de uma hemorragia interminável que leva ao empobrecimento cada vez maior daquilo que são as potencialidades maiores de um país que se diz aberto ao mar, por um lado, e me parece que por aí nós podemos trabalhar, e que está aberto ao único país com o qual podemos ter relações territoriais, porque é o único onde temos fronteiras, e pelo qual vamos definhando, sem condições para podermos sustentar populações e poder desenvolver municípios eficazes. O problema é tanto do tamanho dos municípios, são grandes ou são pequenos. Porque municípios como Miranda do Douro, vejam que é Miranda do Douro do Mirandês, não é? Com especificidades muito próprias, ou Barrancos. Barrancos é uma pequena terra onde se fala barranquenho e onde se fala de uma forma muito especial e com culturas muito especiais. Se calhar matar estes 2 municípios, porque são pequenos, é matar um pouco da nossa própria memória. Mas aquilo que efetivamente é que fazer não é discutir tanto as dimensões, nem é discutir tanto aquilo que uns têm de importante ao ponto de vista dos impostos ou não ter, mas sim perceber como é que nós reequilibramos estes 308 ou 300 ou 200 ou 400, é irrelevante as quantidades, como é que nós, do ponto de vista das políticas centrais e das políticas locais, conseguimos ganhar uma nova cultura, uma nova atitude, uma nova posição que não nos permita estar a criar em relação ao Estado as expectativas que criámos durante 100 anos, quando já sabemos que não as podemos voltar a ter, e de criar uma nova tipo de atitude que nos permita discutir este país de uma forma interativa, integrada e integradora, onde a polis ou o desenvolvimento comunitário da tradição histórica dos municípios seja possível de ser analisada, avaliada e resolvida no quadro a favorecer o todo nacional e não apenas aquilo que são as tendências que rapidamente se instalam nos círculos do poder. O poder é tático, qualquer poder é tático, qualquer governo é tático, e por isso mesmo as mais-valias que resultam eleitorais são colocadas em sítios onde existe muita população, onde se pode ir buscar mais votos, onde se pode... Enfim, estes jogos táticos têm destruído qualquer hipótese de discussão séria sobre aquilo que é a essência do problema que nós temos em mãos, e não tenham dúvidas os autarcas presentes e aqueles que pensam o poder local de uma forma séria. Não é possível libertar-nos da crise ou das várias crises em que estamos envolvidos enquanto não libertarmos o país destes garrotes estruturais sobre os quais sempre nos recusámos a discutir. Recusámos a discutir isto. Não conheço nenhum ministro que o tenha feito. Tudo ao nível do planeamento. Não conheço nenhum discurso, mas nenhum discurso, nenhuma proposta, e fui procurar isto de uma forma muito séria para trazer aqui, não conheço uma única proposta de debate dentro da Assembleia da República, fora da Assembleia da República, com exceção de estudos universitários que ficam nas gavetas das universidades, porque nem os autarcas os discutem. Os autarcas o discutem, na sua maioria, aqueles do interior, é se têm acesso ao crédito, ou se têm direito acesso ao POVT, como é que chega cá o subsídio, ou como chega cá. Isto não tem sido discutido.
E eu vejo, e eu digo isto muito porque sou de uma terra do interior, eu sou de Moura, de uma terra que, quando eu nasci, era uma vila próspera e hoje é uma cidade arruinada, não é? Do ponto de vista demográfico. Tinha 25 mil habitantes, hoje tem 11 mil. Aliás, até o 25 de Abril contribuiu de uma forma muito dura para crispar ainda mais esta medida. Porque o 25 de Abril cedeu, devido à tática política, a tudo o que eram bairrismos, localismos, interesses locais e pessoais. Se vocês se lembram, aqueles mais velhos, estão aqui poucos da minha idade, mas estão, é que tudo mais jovens, mas alguns que estão perto da minha idade, devem se lembrar que os primeiros 20 anos de eleições antes do 25 de Abril foram todos os atos eleitorais, aconteceu um boicote eleitoral porque alguém queria ser uma freguesia ou queria ser um concelho. Nunca se soube muito bem qual era a sustentação sociológica, económica, política ou cultural para que isto se realizasse. O que é certo é que se realizou. Porque era populismo e era barato e era fácil. Não sei se era barato, mas era popular, era fácil, metia muitos foguetes e metia sempre muitas febras e outorgar mais um município ao sítio onde havia municípios. Alguns deles de forma como municípios e freguesias, de forma completamente injustificável e que a cedência era feita devido aos boicotes eleitorais. Eu julgo que esta conversa tem que ser um pouco mais complexa. Nós não podemos pôr isto só no território da política. Não foram só as metrópoles que reconfiguraram o país e esta migração. Nós, nos últimos 150 anos, desde a grande reforma do Mouzinho da Silveira e do Rodrigo Fonseca Magalhães, o país foi atravessado por uma série de acontecimentos, um deles nacionais e outros internacionais, que nos foi alterando a forma de pensar e de viver. A primeira delas, a primeira, do ponto de vista cronológico, a cartilha maternal do João de Deus. E com o que ela tem da dimensão simbólica e daquela força que tinha, do que ela representava do ponto de vista do estudar, do aprender, do conhecer os novos mundos. O comboio, o automóvel, o avião. Vivemos revoluções, democracias, ditaduras. Nós, aliás, somos o único país, paradoxalmente, que há 2 anos comemorou o centenário da República, de uma República que eu não conheço bem esta cronologia, mas que teve pelo menos 3 ditaduras pelo meio, uma de 50 anos. E teve uma do Pimenta de Castro de 1 ano e teve a do Sidónio do outro ano. Portanto, este centenário de 48 anos foi extremamente interessante, mas dá bem a hipótese, bem a mostra de como andamos distraídos em relação àquilo que são as grandes rupturas pelas quais passamos e que estamos distraídos perante elas. Não as vimos passar. Não contamos com elas. Quando fazemos a avaliação, e se vocês ouvirem hoje a classe política, hoje não dá, porque hoje eles gritam só uns com os outros, mas se ouvirem o discurso político num congresso, vocês perceberão que o discurso, ou num linguajar mais sereno, continuam com os mesmos lugares comuns, as mesmas ideações que tínhamos há 50 anos, antes, por exemplo, de ter sido descoberta a pílula. A pílula que é uma das maiores revoluções que foi feita nos direitos das mulheres e da emancipação das mulheres. O mundo mudou desde a pílula. Os estudos sobre a pílula ainda não estão todos totalmente feitos das suas consequências finais, naquilo que ela teve de emancipação, dos direitos de cidadania das mulheres, dos direitos de cidadania das crianças, na afirmação do mundo produtivo, na afirmação das universidades, na afirmação da capacidade das mulheres de intervirem no mundo real. Injetaram-nos há pouco tempo uma coisa para a gente acreditar que é assim, com a tal história das candidaturas, onde há 2 mulheres e um homem e 2 mulheres. Não é? Nem me lembro o nome da lei. A lei da paridade. Essa coisa. Mas, do ponto de vista daquilo que é interessante para um debate sobre as autarquias e o país, isto não conta. Mas devia contar. Devia contar porque estas rupturas todas fizeram com que nós construíssemos um Estado liberal no século XIX, que foi sendo construído e produzindo com finalidades assistenciais e nas finalidades últimas ser o gestor da equidade e da justiça. O que é verdade é que dentro de nós, este Estado moderno e este pensamento moderno que nos trouxe tudo isto e que agora nos traz a grande revolução cibernética, não foi compaginado com um tipo e uma forma com pressão na formação que nos libertasse das bruxas e das almas penadas.
que nos libertasse dos horóscopos, das superstições, que nos libertasse das velhas justiças privadas. Nós percebemos como hoje os maridos continuam a matar as mulheres no quadro das velhas justiças privadas. Nós sabemos como ainda hoje vamos todos ver o horóscopo do Correio da Manhã, porque queremos saber se os peixes ou o Sagitário a semana corre melhor. Estes velhos resquícios do bruxedo e da superstição continuam a habitar-nos, como se nós, aquele velho homem medieval, não tivesse vivendo outro espaço e outro tempo, e não reconhecesse neste país um país diferente daquele país que herdou e que conquistou, do ponto de vista do liberalismo e da afirmação do Estado liberal, para a perseguição dessa utopia maior, que é a ideia da liberdade, da igualdade e da fraternidade. E por isso, discutir nascimentos ou organizações de freguesias e concelhos no século XXI, e peço desculpa, estou a falar assim porque estou a falar do futuro. De certa forma, eu estou aqui a tentar não ser bruxo, nem ser profeta. Discutir as autarquias no século XXI é discutir o futuro do país no século XXI. E essa discussão sobre o país não pode ser apenas este discurso que nós temos tido até agora, que é a reforma tem de ser à força, porque nós estamos assaimados à Troika e temos confiscado uma parte da nossa soberania. E também não pode ser a reforma, nós estamos contra isso sem sabermos qual é o caminho por onde devemos de ir. Isto é uma conversa que não leva a lado nenhum. Se vocês lerem as páginas do Facebook, alguma noite, interessa-se a ver, que este acordo de reformas põe o ministro tal ou o governo tal e os governos tais fizeram isto. E os outros respondem. E estes são gatunos, e estamos a roubar. Bom, esta é a discussão do linguajar comum e do senso comum. É saber quem é o mais gatuno, não é? É como se houvesse aqui uma competição para saber quem é o mais gatuno. E eu julgo que esta discussão tem a ver com este ponto essencial. É que nós não sabemos para onde é que vamos. Nós não sabemos, quando nos perguntamos para onde é que vamos, nós não sabemos para onde é que vamos. E temos preguiça em perguntar-nos para onde é que iremos. A gente irá sempre uma discussão, o Sr. não leva mal eu fugir de pôr aqui a fiscalidade num patamar menor da nossa dignidade humana. Mas a nossa discussão acaba sempre a falar de IRS, de IVA, IRC e outras coisas que nada têm a ver com a dignidade humana nem têm a ver com o Estado. Tem a ver com o nosso medo. E a nossa solução rápida de encontrar umas massas, como acontece nas nossas famílias, quando acontece uma aflição e estamos sem dinheiro, onde é que a gente vai pedir os 500 euros ou os 1000 euros emprestados? Costuma ser ao pai, ao avô, ao sogro, não é? Mas isto é a aflição de uma discussão que não é essa a verdadeira discussão sobre a essência do país. Mal seria este país, e mal seríamos nós todos, e mal seria dos nossos futuros autárquicos, se a única discussão que fosse possível travar fosse entre qual é a importância do IVA, do IMI, do IMT e de outras coisas afins, na construção das teias de solidariedades locais, nas comunidades regionais, nas formas de afirmar as nossas identidades, de afirmar as nossas memórias, de afirmar a nossa cultura. Cultura essa que é essencial, porque essa cultura, que hoje tem sido vista, a democracia viu sempre, o Estado Novo também viu, o Estado Novo até a reprimiu, foi pior. Mas nós nascemos no 25 de Abril, eu faço parte da geração que fez o 25 de Abril, e a nossa cabeça vinha toda ela prenha de cultura. Era a cultura que iria ser o grande desafio. A cultura foi sempre tratada por toda a gente, e desde os governos provisórios de Vasco Gonçalves até hoje, como 0,8% do orçamento de Estado. Não é? Como um epifenómeno, como o acontecimento efêmero, como a provisoriedade ou o folclore ou o adereço de uma política. E nós próprios recusamos, do ponto de vista da nossa abordagem da vida, sermos cultos. Cultos no sentido de conhecer e dar alteridade para com o outro. Recusamos mesmo este tipo de discussão em torno da nossa própria nacionalidade, porque ser nacionalista ou ser por Portugal era... Eu bem sei o que é que sofri com alguns palermas quando foi feito o 10 de junho em Santarém. Porque é Portugal, celebrar esta porcaria. Eu só não usei isso, não fui a eles como um velho polícia, porque era Presidente da Câmara, e o Presidente da Câmara, por obrigação, tem que se calar a alguns insultos. Mas eu devo-vos dizer
Desculpa lá, porque talvez eu me esteja a perder, mas eu estou com a boca seca. Mas eu queria vos dizer isto. Não vale a pena, meus caros, criar autarcas e portugueses hambúrgueres. O das pizzetes. Muito obrigado, meu amor. Já estou velho. Não vale a pena. Não vale a pena formar autarcas para serem tipo hamburgueria. Em tudo sai igual, dentro do mesmo pacote, com as mesmas batatas fritas. Nós não somos iguais. Nós temos dentro de nós memórias e resquícios que nos obrigam a ser autarcas e políticos com uma dimensão na qual se abriga de uma forma obrigatória o reconhecimento das nossas memórias, da nossa língua, da nossa pátria. Porque, reparem nisto, nós estamos aqui a falar em português. Nós estamos a falar em português. A terra é a língua dos meus avós. Foi a língua dos vossos avós. É a língua dos nossos mestres. É a língua dos nossos filhos. É um poderoso instrumento de transformação do mundo, da nossa língua. Um património maior que nós demos ao mundo. Nós temos potenciado isto. Nós potenciamos isto nas nossas relações com a Espanha. Nós potenciamos isto nas nossas relações bilaterais com outros países. Eu duvido que nós estamos esquecidos disso. E no quadro da formação do pensamento autárquico, os nossos autarcas têm produzido saber e conhecimento para potenciar estes níveis de Portugalidade dentro dos nossos cromossomas, não dentro de algum nacionalismo bacoco e enxundioso que muitas vezes há por aí, mas afirmando os valores da nossa cidadania, da nossa raiz e da nossa memória e daquilo que é o futuro pelo qual nós nos identificamos. Eu julgo que nós hoje vivemos muito dependentes da cultura do hambúrguer ou da cultura bruxelese. Né? Adoramos o puto de Bruxelas está a fazer xixi. Porque Bruxelas, o que vem de Bruxelas é assim a grande expectativa autárquica. E não há uma ambição nova para nós percebermos estas autarquias de acordo com os nossos recursos, com a nossa força maior e com a força maior que existe dentro de cada um de nós e dos nossos eleitores, que é entendermos este país com as virtualidades todas, boas e más, que temos para desenvolver. Isto não o temos feito e precisamos de voltar a esse caminho. Eu julgo que o século XXI nos vai obrigar forçosamente a voltar a esse caminho, porque, meus queridos, o IMT, o IVA, o IMI e outras coisas correlativas vai chegar a um ponto em que jamais poderá aumentar. Quando chegar aos 100% acabou. Não é? Quando a gente pagar 100% de IVA acabou. E qual é a solução? Não é? Isto, desculpa, eu vou meter uma andota pelo meio, que é um tipo que veio trabalhar para Lisboa, ganhava 500 euros de ordenado, e às tantas quis sair lá do barracão onde vivia com os outros e ia alugar uma casa. Foi à Amadora alugar a casa, era um T0, tinha só a sala e uma cozinha. E custava 500 euros. E ele disse lá ao senhor, desculpe, mas eu não quero a casa. Para mim tem uma sala a mais. Tem uma sala a mais? Isto só tem uma sala. Depois tem a cozinha, que com 500 euros paga a renda e morre de fome. Portanto, nós não temos essa percepção que não é por aqui que se resolvem os problemas. Os problemas resolvem-se inventando riqueza. Mas uma riqueza substantiva. Não é a riqueza efêmera que nós temos habituados, e eu confesso, é a minha culpa também nessa área, que nós, devido ao discurso ideológico dominante, nós temos desenvolvido que é a riqueza dos mitos efêmeros, não dos mitos sustentados, não das falas sustentadas pela história. E é por aí que nós temos que caminhar forçosamente durante o século XXI. E por outros caminhos, que são os caminhos da justiça. Porque caminhos da justiça que têm a ver com a justiça política. Vocês, se olharem para a Assembleia da República, mais de 1/3 do país é representado por 12 deputados. Mais de 1/3 do país, e incluo neste terço do país Évora, Beja, Porto Alegre, Bragança, é representado por 12 deputados. 12 deputados que não chegam, julgo eu, se contei bem, ao grupo parlamentar do Bloco do PC, que é o mais curto agora. Não é? E que não têm condições, porque eles não se entendem uns com os outros, porque foram eleitos por vários partidos, para ser um polo de afirmação daquilo que é a desagregação maior do país. Eu assisti no Porto, há bem pouco tempo, ao encontro dos politécnicos, e apareceram estudos de gente que trabalha nos politécnicos de Beja e de Évora,
em que qualquer português a ver aqueles estudos fica completamente sendo-se humilhado por perceber o nível de injustiça que nós distribuímos ao longo deste Estado providencial entre os ricos das grandes regiões e estas faixas de população que vivem muitas vezes na miséria mais extrema. Não é possível continuar assim. O século XXI vai trazer essa revolução necessariamente à causa das autarquias. Eu já falei demais, porque já falei muito daquilo que eram as coisas que aqui vos trazia, mas tenho que vos dizer com toda a sinceridade. Acho que chegou o tempo de nós despertarmos para esta discussão. Para bem das metrópoles e para bem do interior do país. Para bem do país, no seu sentido mais global. Para aquilo que é a necessidade de vivermos uma vida nova. E uma vida nova com base naquilo que nós conseguimos, de facto, apreender, e recolher e produzir. E conseguimos distribuir de uma forma equitativa. Se calhar nunca houve, como vai haver no século XXI, e eu não quero ser profético, não leio o meu horóscopo, nem eu o faço, tanta fome de justiça como aquela que eu já sei. E quando falo da justiça em todas as balizas de decisão da justiça criminal, da justiça dos tribunais, mas também da justiça social, da justiça política, da justiça económica, da justiça como um valor supremo da nossa viver em comum. E as autarquias têm aqui um papel extraordinário a desempenhar, se os autarcas conseguirem ter essa cultura para o desempenhar. Porque o problema muitas vezes não é da autarquia, é do autarca. E de todos aqueles vícios que estão associados ao ciclo continuado de autarcas, aos caciquismos, aos tribalismos, a todas as formas de clientelismo que esta perversão, que é 30 anos de indivíduos que estão há 30 e tal anos no poder, há autarcas que estão no poder há tanto tempo como o Salazar teve. E esta necessidade de renovação, de chamar os mais novos, de interpelar as populações de uma forma culta e renovada, e sensível, julgo eu que será o futuro do século XXI. Não sei se no final do século XXI vamos ter 308 municípios, mas eu tenho a certeza absoluta que vamos ter um país, e um país inteiro. E vamos ter, não estaremos cá para ver, mas estaremos cá para perceber que este país inteiro produziu qualquer coisa diferente dos vícios e da decadência que assumimos, não só do liberalismo, como do republicanismo, como do Estado Novo, e dizê-lo com toda a frontalidade também daquilo que foram os erros que cometemos e os graves erros que cometemos durante o regime democrático, durante estes 38 anos. Já passou o tempo de sermos chamados fascistas quando criticamos o regime democrático. E por isso é preciso dizer que temos que reconhecer as nossas fraquezas para conseguir superar aquilo que têm sido os nossos profundos erros na relação com os outros, no debate ideológico, nos debates sobre os novos projetos com que temos que desafiar o mundo e a vida. Era isto. Obrigado. Vamos agora então ao período de perguntas, também muito breve, como sabemos estamos na fase do encerramento. Há alguma questão que queiram colocar? Não. Parece-me que não. Assim sendo, resta-me agradecer ao Dr. Metaflores o facto de ter aqui estado connosco e ter contribuído para o nosso debate e deixar-nos aqui a esperança de que as autarquias em Portugal, futuras autarquias em Portugal, possa ter alguma luz ao fundo do túnel.